Então, eu vou apresentar aqui a política, a formulação da política, das diretrizes de política de preservação do município, que tem a ver com o grupo de pesquisa que eu coordeno, que agora chama Projetos Urbanos, Patrimônio e Inclusão Social. E eu vou apresentar, então, como é que a gente faz a possibilidade de alcançar uma urbanidade nas cidades e ter justiça social nas cidades brasileiras. Como é que a gente faz, né? Me coloco essa questão, como é que a gente pode melhorar nossas cidades? Redistribuindo renda, construindo cidadania ou com investimentos urbanos. Então, nós precisamos trabalhar para formar cidadãos, redistribuir renda através de programas sociais e também temos que ter cuidado com a chamada gentrificação que ocorre com os investimentos urbanos. Mas, para pensar nas cidades e na possibilidade de ter inclusão social nas cidades, é preciso entender que momento nós estamos passando. Nós estamos numa transição. Tem vários autores que tratam das transformações contemporâneas. A gente ouviu falar da globalização. Não é uma questão de fé. Estamos conectados, não é só ideológica a globalização, não é só um estamento neoliberal, existe uma conexão global possibilitada pelas novas tecnologias que transformam a nossa vida e que nos fazem tratar, nós, arquitetos e urbanistas, com uma dupla temporalidade. A rapidez com que as coisas se transformam e a lentidão do quadro construído de produção da nossa cidade. Então, isso é uma questão que nos remete a essa chamada terceira revolução industrial, que alguns autores falam. O Asher, o livrinho que eu traduzi, ele fala de terceira modernidade. Muitos chamam de pós-modernidade, mas o Harvey mesmo mostra que essa ruptura não necessariamente destrói os valores da modernidade. O chamado estado do bem-estar do primeiro mundo, que aqui nós nem constituímos, também não existe mais. Há uma precarização do trabalho, a produção se reestrutura no mundo, há uma fragmentação, um esvaziamento de áreas produtivas que requerem a atuação do arquiteto para a transformação com projeto. Há uma produção do capitalismo de obsolescência e um divórcio da política e do poder. O Bauman, ele fala desses dois últimos pontos, e eu recomendo para vocês, Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês que agora está na Inglaterra, mas ele é um pouco pessimista, né? Ao contrário do Edgar Morin, que enxerga a realidade com mais possibilidade de saída. O Bauman é um pouco pessimista, mas ele fala algo que é muito importante para o patrimônio, que é a dissolução dos vínculos da contemporaneidade. E nosso tema aqui do Congresso é identidade e diversidade. É isso que a gente tem que buscar construir na formulação de uma política de patrimônio. E o que é esse divórcio da política e do poder que o Bauman nos fala? E o Márcio Postman, que foi presidente do IPEA, que é um economista que também trata das transformações da modernidade, ele falou num seminário de uma política, de uma pesquisa do IPEA, que mostra que a riqueza do mundo está concentrada na mão de 500 empresas. E aí ele dá o seguinte exemplo, que eu até falo para os meus alunos, que é bem didático esse exemplo que ele trouxe, mas eu complemento depois o exemplo que ele dá. Ele diz o seguinte: pensem numa cidade de 5.000 habitantes. 3.500 são funcionários de uma indústria, de uma fábrica nessa cidade. Quem manda na cidade? O prefeito ou o dono da indústria? Então, quem manda no mundo, segundo o Márcio Postman? Mas eu complemento, eu acho que nessa cidadezinha de 5.000 habitantes, se a população se organizar, ela pode se contrarrestar
essa hegemonia desse dono da fábrica, que vai querer fazer tudo para fazer a sua fábrica render ao máximo possível. Mas a população pode se organizar e pode procurar democraticamente, então esse é um dos benefícios da democracia, a possibilidade de construção das políticas. Então isso também mostra, aponta uma modificação do arquiteto, que não é mais o arquiteto renascentista, o arquiteto estrela, o arquiteto, nem o arquiteto da segunda modernidade, o arquiteto que trabalha dentro da separação do zoneamento, e não é esse arquiteto, nós estamos falando agora que o mundo está conectado em redes, que o trabalho é muito mais coletivo, e, portanto, repensar o papel do arquiteto como articulador e formador de políticas coletivas é algo que é importante. Então, nós tivemos aqui 4 dias de Conselho Superior, a minha colega Cessa também compartilhou, e eu insisti que a gente entendesse por quê, e aí agora na discussão do CAL, o Paulo Marcum falou que o arquiteto perdeu o protagonismo. Por que será que ele perdeu o protagonismo? Então, a gente precisa entender como é que está a produção imobiliária internacional, global, e como é que o arquiteto é obrigado a traduzir projetos que não são próprios. E o que a gente pode fazer dentro dessa cidade contemporânea, que tem um aumento galopante do próprio capitalismo, que se confunde. Então, é o capitalismo que está evoluindo, a indústria que talvez esteja se modificando e trazendo tarefas para o arquiteto, mas o capitalismo na cidade contemporânea está se desenvolvendo e produzindo, como a gente vê em algumas cidades contemporâneas, paradigmas exacerbados e equivocados que produzem uma verticalização vazia, como é o caso de Dubai, onde, através de uma estratégia de implementação de uma centralidade terciária global, foram construídas 2 Manhattan. Isso foi conseguido através das linhas aéreas Emirates, que conectam o mundo inteiro e param necessariamente em Dubai ou em Abu Dhabi, constituindo essa nova centralidade terciária global, que ainda está vazia, porque é também inerente ao capitalismo a produção pela produção, dentro de paradigmas ecologicamente equivocados. A gente vê que o ar-condicionado não é só aqui, que graça. Lá eles têm o ponto de ônibus também com ar-condicionado. Não há ainda uma governança metropolitana clara, não é só no Brasil, no mundo inteiro está em busca de formas de novas governanças metropolitanas. Há uma questão política que impede a articulação das metrópoles e, ao mesmo tempo, demanda uma articulação, principalmente de mobilidade. A questão da cidade difusa, nós vimos ontem na palestra do Sérgio Magalhães, a construção do espraiamento das cidades. Ele mostrou o Rio de Janeiro, mas em São Paulo acontece também, como o automóvel produziu, e o nosso desenvolvimento econômico baseado no automóvel produziu a anticidade compacta, o espraiamento das cidades. E hoje a gente tem vários conceitos, a cidade difusa do Bernardo Seck, mas a cidade dispersa do Nestor, e também esses grandes eventos que a gente vê acontecer e que a gente está batalhando para que tenham mais projetos definindo legados específicos e não façam com que aconteçam como na Vila dos Jogos Pan-Americanos, tem até hoje problemas de habite e afundamento que impossibilitam a utilização
do complexo pan-americano esportivo. As cidades do espetáculo também fazem parte do ideário das metrópoles contemporâneas. A imobilidade urbana, que tem a ver, no Brasil, com o papel que a indústria automobilística teve no desenvolvimento econômico. Então, como falar de fluidez se o IPI dos carros vai reduzindo a possibilidade de se diminuir o número de carros? O número de veículos está aumentando, e a nossa imobilidade tem a ver com essa contradição entre o Plano Nacional de Mobilidade produzido em dezembro de 2012 e a redução temporária dos tributos, facilitando o desenvolvimento econômico, a geração de empregos nas metrópoles. A construção de um urbano sem urbanidade, o Sérgio Magalhães ontem mostrou como, cada vez mais, as residências se fecham, as residências formais, não na favela, se fecham para o espaço público, e a reorganização do comércio, a violência do crime organizado, se reproduz nessa chamada cidade dos muros. As transformações das metrópoles nos levam a essa dicotomia e essa desigualdade que ainda existe e persiste nas nossas cidades. Se a gente entender que a contemporaneidade, a possibilidade de acesso a tudo que é produzido, nós podemos até questionar se o que a gente vê aí é uma duplicidade de temporalidades, mas é um mesmo espaço com uma dupla temporalidade. Como é que a gente pensa em projetos urbanos e inclusão social? Apresento aqui uma série de exemplos que foram pesquisados pelo meu grupo de pesquisa e que apontam que, sem introduzir a questão do patrimônio dentro de uma perspectiva global, não só nos projetos urbanos, mas também na Europa, como não foi feito, na América Latina e no Brasil, ainda nós estamos sem essa costura de articulação da preservação dos projetos urbanos, do patrimônio histórico em políticas urbanas. Nós vamos ver que em Paris, algo que foi produzido há mais de 25 anos, ainda está em processo de transformação. Paris Rive Gauche é um programa que começou há 25 anos atrás, ainda está sendo implementado. Isso nos traz uma característica também da gente pensar a política urbana dentro de uma perspectiva de longa duração. Não dá para a gente querer que, sem continuidade administrativa, como a gente vê nas nossas gestões, é possível construir transformações e implementar projetos urbanos. Aí é um programa que prevê a transformação de 130 hectares dentro de uma perspectiva que engloba alguns critérios que a gente observou em todos os projetos que nós vamos apresentar, e no Brasil nem tanto. Aqui no Paris Rive Gauche nós temos a questão habitacional, a presença do arquiteto em todas as fases do projeto. Então, é um projeto urbano que foi subdividido em várias etapas, foi criada uma instância de gestão para garantir a continuidade da implementação do projeto, sempre com habitação de diversas faixas de renda, espaços públicos de qualidade, circulação e acessibilidade, criando a centralidade específica e preservação do patrimônio. E a gente vê uma área de antigos moinhos, portanto, uma área industrial que se transformou ao longo dos 25 anos e que manteve a sua identidade industrial preservada, tanto que a Escola de Arquitetura Val de Seine,
que o Mackenzie tem um convênio, preservou um antigo galpão industrial, trazendo a contemporaneidade de um projeto novo complementar. Aí a gente vê um antigo moinho, onde que abriga parte da Sorbonne, que foi ocupar parte de antigos moinhos de Paris-Rive Gauche. E eu quero assinalar que, na França, e é uma das minhas defesas no novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na França não se dá um passo sem que o arquiteto garanta a qualidade da produção do espaço, tanto o espaço público quanto o espaço privado. E a legislação lá obriga que o arquiteto seja responsável por essa produção de qualidade. Isso é uma das nossas bandeiras no CAL. A preservação do patrimônio com participação popular, a população tomou um moinho e conseguiu, nesse projeto urbano, negociar uma modificação do programa de 5.000 unidades habitacionais de interesse social, passou para 7.000 unidades dentro dessa perspectiva. Essa é a Escola de Arquitetura Paris-Val de Seine, que preservou esse galpão do final do 19. Bercy, que é um projeto urbano do outro lado do Sena, também tem esses mesmos aspectos que a gente viu, de espaço público, de habitação, de preservação do patrimônio e de integração de circulação. Em Bercy, era uma área de antigas vinícolas e os galpões que abrigavam as vinícolas foram transformadas num centro comercial e a gente vê os trilhos ainda do trem que passava e do bonde que passava por lá. Teve o estádio de Bercy, que todo mundo conhece, dentro de uma perspectiva de adensamento e de criação de uma centralidade, não só comercial, mas também cultural, porque a Cinemateca de Paris, Cinemateca Francesa, que é o projeto do Frank Gehry, está lá. Se apagasse a luz, eu acho que ficava meio mais visível. É possível? A preservação do patrimônio lá também se traduz não só em busca de edificações restauradas, mas também de uma perspectiva ecológica, de formação de paisagistas. Estou vendo aqui nossa querida Rosa Clias, lá eles têm formação de questões ecológicas e de paisagismo dentro de um parque, que foi constituído com um bosque, que era lindeiro essas vinícolas no centro de Paris, né? Vale do Ruhr, na Alemanha, é uma escala bastante grande que também tem essa perspectiva de recuperação, de articulação de diversos municípios e tem uma área metropolitana com 5 milhões de habitantes, são 116 quilômetros de comprimento dessa região ao longo de vários rios aí, e de antigas edificações industriais que se transformaram, são 116 quilômetros por 65, onde se produziu também unidades habitacionais novas, requalificadas, novas centralidades e uma perspectiva de debate do patrimônio histórico industrial, muito industrial da época, onde as ruínas do patrimônio histórico e a não recuperação do próprio patrimônio se constituiu numa nova forma de proteger o patrimônio, dando um novo uso voltado para o espaço público nas antigas edificações industriais. A mobilidade também foi ampliada dentro de uma perspectiva de conexão da região metropolitana
E em várias cidades a gente vê a produção de habitação de qualidade com espaço público, definindo a produção imobiliária com preservação do patrimônio. Vocês veem os parques que foram constituídos dentro de antigas áreas industriais em ruína. E a gente vê, no caso também da cidade holandesa de Maastricht, a recuperação de uma antiga fábrica, né, de cerâmica que o Yoko Ono produziu com as mesmas perspectivas de preservar a ruína, mas também construir habitação de qualidade, voltar uma conexão com o rio, produzindo habitação, circulação de qualidade e preservação do patrimônio. Em Londres, as Docklands foram também objeto de uma diferença, porque a coordenação do projeto urbano, pelo menos de Canary Wharf, foi privada. Então, o Richard Rogers fez um plano diretor esquemático, a companhia Olympia ficou anos sem poder construir, e por volta do ano 2000, com o boom financeiro, os investimentos em transporte, estabelecendo uma nova conexão com o centro de Londres, produziram uma recuperação da área e um boom imobiliário muito grande, que também, em Docklands e em South Bank, fez com que o investimento privado pudesse se combinar com investimentos públicos em espaços de qualidade. Então, espaços de qualidade, conexão produzindo novas centralidades e investimentos. Esse edifício, todo mundo sabe que é do Norman Foster, né, a Prefeitura Metropolitana de Londres, e os investimentos em South Bank, em diversos equipamentos culturais e de espetáculos também, né? A gente sabe que vários equipamentos se complementam aos equipamentos efetivamente culturais. Esse é outro projeto em Londres, em volta da estação de St. Pancras, é o projeto King's Cross, em St. Pancras, que também preservou patrimônio histórico e produziu transformações em áreas industriais que não necessariamente devem se tornar centros culturais, mas que podem, e nem shopping centers, mas que podem ter outras perspectivas que a gente vai ver, por exemplo, na fábrica Vanelli em Roterdã, onde micro e pequenas empresas foram instaladas dentro de um ícone da arquitetura moderna. O professor Fernando Diniz vai falar da questão da arquitetura moderna. Vanelli é um ícone de transformação. Em La Bicocca, em Milão, em 79, o Gregotti ganhou um concurso da UiA para La Bicocca, que vem se transformando dentro de uma perspectiva metropolitana também, porque La Bicocca está em 2 municípios no norte de Milão, também produzindo habitação de diversas faixas de renda, espaço público e conexão com o centro de Milão, preservando, né, o patrimônio, essa antiga casa de caça, e a Pirelli, que se transformou também, deixando apenas 10% da sua produção lá e transnacionalizando o resto de sua produção mundo afora, inclusive aqui no Brasil, em Santo André, em Sorocaba. Em Roterdã, Kop van Zuid, não sei pronunciar direito aqui, não sei se alguém sabe falar holandês, mas é difícil falar esse Kop van Zuid. Também uma área, tem diversas áreas de projetos urbanos, e
Em Roterdã, os arquitetos têm um papel importante na interlocução e na formulação dos grandes projetos urbanos. Na medida que o IAB de lá, que é o NAI, ele é o interlocutor, faz trabalho com criança, faz pesquisa com a população e audiências públicas para discutir as transformações de Roterdã. Então, esse é um papel bem interessante que os arquitetos e a organização dos arquitetos têm lá. A gente vê a preservação do patrimônio antigo, armazém, a alfândega que virou o Hotel New York, e outras se contrapondo às edificações contemporâneas. Então, antes de ser a presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, eu era representante do IAB nesse conselho. E eu levava a posição de que nós, arquitetos, defendemos o patrimônio vivo e, portanto, fazer edificações contemporâneas complementares e sinalizadas a edificações que são históricas é a nossa tarefa. Não é congelar o patrimônio que nós defendemos, mas de trazer continuamente o patrimônio vivo e contemporâneo. Nessa mesma área, a gente vê armazéns que foram transformados em habitação de interesse social. Espaço público de qualidade, arquitetura contemporânea, e a prefeitura tem um modelo onde as transformações dos projetos urbanos são expostas e discutidas com a população. Você me avisa quando eu estiver estourando o tempo. Essa é Roterdã, né, depois da guerra, como foi demolido, e o que sobrou, esse patrimônio que hoje é valorizado dentro de uma perspectiva de produção da contemporaneidade. Aí, nesse projeto urbano, que é do outro lado de Kopenhague, onde tem um antigo armazém portuário que está colado a um edifício contemporâneo de micro e pequenas empresas e uma edificação residencial que convive muito bem. Eu brinco com a minha equipe lá que aqui não iam deixar aprovar, porque não é o mesmo gabarito, aqui a gente tem ainda limitações de instrumentos de preservação e de valorização do nosso patrimônio. Vejam como não necessariamente o mesmo gabarito pode valorizar um patrimônio histórico, um gabarito acima do patrimônio, pode também se transformar num pano de fundo valorizador da história. E aí a fábrica Vanel, que é um ícone da arquitetura moderna, que se transformou numa abrigando micro e pequenas empresas, porque eu acho que da contemporaneidade a gente sabe que a economia criativa está transformando, substituindo de alguma forma a produção industrial, e aí a gente vê que tem várias micro e pequenas empresas que podem coexistir dentro de um mesmo espaço. Essa mesa de reunião também é uma mesa de desfile para microempresas de moda, que convivem no mesmo espaço subdividido. E aí, nesse projeto urbano, o Renkourhas projetou essa escola de náutica, que convive também com vários edifícios preservados e conservados. Puerto Madeiro todo mundo conhece, né? Nossa vizinha aqui, Argentina, nem tão vizinha aqui do Ceará, mas mais vizinha de quem mora mais para o sul, onde se repetem, né, os elementos dos projetos urbanos, que tem espaço público, preservação do patrimônio, instauração de uma acessibilidade que cria uma nova centralidade e a participação dos chamados
arquitetos do Star System, que também fazem parte do ideário dos grandes projetos urbanos, e a crítica tem apontado isso. Na América Latina, em Quito, nós temos também um projeto icônico de preservação do patrimônio do centro histórico, e aí a nossa coordenadora colocou a questão dos centros, e aí, no caso de São Paulo, o esvaziamento residencial realmente está sendo revertido por uma série de programas, Morar no Centro, e estímulos também ao financiamento de retrofit de edificações antigas, e também não dá para falar em esvaziamento de centro quando passam 2 milhões de habitantes no centro de São Paulo. Passa uma Buenos Aires quase diariamente no centro de São Paulo. Então, não é um esvaziamento qualquer, é um esvaziamento residencial e que está sendo revertido por uma apropriação, que não é o caso de Quito, que Quito teve um fundo com 1% do imposto de renda que pôde financiar a restauração da riqueza histórica que eles têm lá, preservada e valorizada. O programa Monumenta começou no final dos anos 90 e com recursos do BID se transformou no Parque Cidades Históricas, e tem um livro do Nabil Bonduc que retrata as transformações, a evolução da política nacional de preservação do patrimônio histórico, e que aponta as transformações dessa política e os problemas que a gente ainda enfrenta, né? Para quem está trabalhando com o IFAM, sabe que ainda a articulação com a política urbana nas nossas cidades ainda é menos intensa do que desejaríamos, né? E alguns exemplos aqui mostram que é possível ter alternativas de trabalho e de geração de novos equipamentos culturais, preservação do patrimônio e espaços públicos de qualidade. Mas a questão habitacional ainda não está presente na formulação dos projetos de preservação nacionais, que a gente vê que tem diversas... Vocês depois podem complementar, acho que na mesa a gente pode, eventualmente, complementar e fazer uma autocrítica a respeito das nossas políticas de preservação do patrimônio, que ainda demandam uma vinculação maior com a política urbana. Não existe essa vinculação efetiva. Aqui no Brasil, nossos projetos urbanos são mais empreendimentos imobiliários ou são construção de cidade? Infelizmente, a gente vai concluir que são mais empreendimentos imobiliários, porque não constroem efetivamente cidade. Eu acho que é isso que nós temos que buscar, com ampliação cada vez maior da busca de qualidade e, portanto, do nosso papel nessa produção de projetos urbanos. E a preservação do patrimônio não é aquilo que a gente vê no mundo de difusão do turismo, de espetacularização ou de valorização de um capital simbólico. O que precisa o patrimônio, a gente vê que isso nos programas Monumenta, no Parque Cidades Históricas, é a busca da construção da nossa identidade e da identidade das cidades onde elas estão existindo. Como é que nós estamos fazendo em São Paulo? Então, eu passo para a terceira parte aqui da minha fala. A primeira fala das transformações contemporâneas, que a gente precisa entender o que está acontecendo para poder saber qual é o nosso papel enquanto arquitetos. A segunda parte eu mostrei uma série de projetos urbanos onde a preservação do patrimônio está vinculada a critérios de produção de espaço público, de busca de melhoria de mobilidade
de construção de habitações de diversas classes de renda e de alternativas de financiamento da cidade. Aqui a gente vê que em São Paulo, quais são as cinco diretrizes que nós estamos buscando implementar. E quero adiantar também que no nosso grupo de pesquisa, nós elaboramos um manual, que vamos publicar, que dá diretrizes para a formulação de políticas de preservação do patrimônio nas cidades brasileiras. Então, é um manual que a gente produziu no final da pesquisa, a partir de tudo isso que a gente estudou e dos seminários que a gente organizou durante a nosso desenvolvimento. O professor Silvio Zanchetti, que é do SESI, está há um ano conosco e nos ajudou a pensar essa formulação. Nós estamos querendo publicar esse manual, que vai ajudar, né, nessa perspectiva de que o Haroldo nos falou, que 2/3 das cidades brasileiras não têm arquiteto. Então, nós temos que lutar para que os arquitetos ocupem pelo menos um arquiteto em cada município, e aí eu acrescentaria a busca de formulação de uma política de preservação do patrimônio histórico, de construção de uma identidade local. Então, em São Paulo, o que a gente prevê? Quais são as 5 diretrizes? Inserção urbanística do patrimônio histórico. Então, na área central, como a nossa coordenadora falou, há uma perspectiva, e há 10 anos atrás eu coordenei o programa de reabilitação do centro, que parece que eu tinha ouvido o que a professora falou. Tudo que ela falou, a gente procurou efetivar e buscar uma reocupação do centro dentro dos edifícios, entendendo que entendendo que a decadência, assim propalada pelo senso comum, não necessariamente estava acontecendo. Então, o senso comum diz que o centro está decadente porque houve uma popularização ou uma deselitização do centro da cidade. A gente mostrou que o centro estava popularizado, tinha vida, então não se tratava de revitalizar o centro histórico, mas sim de buscar uma gestão mais democrática e algumas ações que eu andei apresentando para vocês, mas que a gente está retomando agora na formulação da política, e prevê a recuperação da colina histórica, de algumas ícones no centro, mas sempre buscando a valorização do espaço público, o retrofit de edifícios para reverter o esvaziamento residencial e também a busca de uma gestão compartilhada. Dentro dessa perspectiva de inserção urbanística, nós realizamos 3 seminários. Um primeiro, uma oficina que trouxe, entre outras novidades, inovações para a nossa política, a articulação dos 3 níveis de governo na questão do patrimônio histórico. Então, nós criamos em dezembro último, e saiu dessa oficina de maio de 2013, o Escritório Técnico de Gestão Compartilhada, IFAM, com DEFAT, que é o Conselho Estadual, e com Presp. Então, nós trabalhamos áreas envoltórias em conjunto, estamos discutindo um guichê único, enquanto não sai uma documentação mais simplificada e única entre os 3 organismos, e a gente tem reuniões para articular as ações que cada um antes atirava para um lado, e a gente está buscando essa articulação desejada de diálogo dos 3 organismos. Fizemos um seminário internacional onde houve uma contribuição para o plano diretor, que está em revisão. A segunda diretriz é valorização econômica e social.
do patrimônio, então transformar o ônus em bônus, e aí tem várias ações, uma delas pode ser singela, mas eu mudei a redação da carta de quem recebia a notificação que estava com seu imóvel tombado. Antes dizia assim: o senhor está sendo notificado que seu imóvel foi considerado. Eu mudei, eu falei, é com grande satisfação que a população de São Paulo comunica que seu imóvel foi considerado de valor histórico. Não é bom assim? A pessoa fica alegre. Eu, quando vi notificação, já fico nervosa. Mas com esse outro tom, parece que a turma está gostando de ter seu imóvel tombado. Estamos buscando também recursos e estamos ampliando o nosso fundo, ampliando ações de educação patrimonial e buscando articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para produzir projetos urbanos. Agilidade, terceira diretriz, agilidade e simplificação. Nós estamos desenterrando os esqueletos. E quando eu voltei eu fui conselheira em 92 do Compresp e voltei em 2011. Peguei um processo que eu tinha assinado que não tinha sido resolvido ainda. Me botaram de relatora num processo que tinha 20 anos e não estava resolvido. Então, nós estamos desenterrando isso e fazendo um mutirão para agilizar um pouco e simplificar a gestão do patrimônio. A quarta diretriz, e aí eu fiquei contente que no debate sobre ética, a filósofa falou que o diálogo é algo que é absolutamente necessário para a ética, que o diálogo é algo que considera a alteridade, e eu acho que a questão do patrimônio se coloca dentro dessa perspectiva de buscar uma identidade e de valorizar o outro. Então, nós temos um diálogo constante com a sociedade e estamos implementando a criação de salas locais junto às subprefeituras, porque o saber técnico define o que é patrimônio, mas é a população que é a herdeira e ela tem que ajudar a compartilhar na definição da herança que deve ser protegida. E a quinta e última diretriz é a valorização e capacitação do quadro técnico, com seminários e capacitação do pouco quadro técnico, porque acho que a perspectiva era de acabar com o Departamento de Patrimônio, porque todos estão se aposentando e não tem substituição. Eu falei, eu que vou apagar a luz aqui, vou sair, se a última sair, porque o projeto das duas últimas administrações era de acabar com o patrimônio. Tem uma pressão do setor imobiliário que acha que não tem importância o patrimônio histórico para o desenvolvimento da cidade. E nós entendemos que é justamente o contrário. E, para finalizar, nós temos em São Paulo projetos que foram estabelecidos de forma equivocada e que estão sendo revistos, e as operações urbanas que se transformaram em grandes projetos urbanos. E nossa luta dentro do governo municipal é de sensibilizar a administração nessa perspectiva de pensar o projeto urbano Arco Tietê numa perspectiva de ter o patrimônio histórico como essencial para um bom desenvolvimento urbano. É isso aí, obrigada.